Filhos que não leem a Bíblia e não oram, o que fazer? Eu lembro que a senhora foi muito sábia uma vez que entendeu que eu estava com a minha leitura, assim, bíblica um pouquinho atrasada. E eu me recordo, pai, que a mãe, ela, assim, como mulher virtuosa da nossa casa, ela teve uma sabedoria tão grande de me auxiliar nisso. Ela não me obrigou a ler a Bíblia. Não. Ela fez uma coisa tão sábia, né? E você pode contar um pouquinho mais como que você fez isso, a questão da geladeira também, lá de casa, como que era, né? Eu lembro que a minha mãe, um dia ela chegou pra mim, e olha como que ela chegou, eu na adolescência, né? Isso é uma coisa que adolescente gosta, é desafio. Faz um desafio pra um adolescente pra você ver, ele gosta. E minha mãe, ela me desafiou a ler o livro de Mateus. Sim. Ela falou, você vai ler um capítulo por dia, você vai anotar o que você entendeu desse primeiro capítulo, e aí você vai explicar esse capítulo pra mim. Talvez ela nem entendeu isso, mas ela tava me ensinando a montar uma mensagem. Ela tava me ensinando a pregar, porque a pregação é justamente isso. Você ler a Bíblia, entender a Bíblia, aplicar e explicar a palavra de Deus. Ou seja, foi ali que eu comecei a me desenvolver, né? Como um leitor da palavra de Deus, e desde então eu não consigo mais largar. Não consigo mais retirar a Bíblia da minha vida, né? O meu dia em si, a minha profissão que eu quero seguir, ela se tornou baseada na escritura, né? Então, a minha mãe, ela me desafiou a ler o livro de Mateus. E a proposta era ler um capítulo por dia. Mas quando eu tomei conta, eu já estava lendo 3 capítulos por dia, e eu já queria uma Bíblia de estudo, né? Eu já queria algo mais sofisticado. Então, mãe, como que a gente pode... E pai também, que o senhor fez parte disso, pai. Como que a gente pode auxiliar os nossos filhos? Os nossos filhos, eu ainda não sou pai, mas vão ser um dia, né? Como que nós podemos auxiliar os filhos a lerem a palavra de Deus e orarem? Então, eu percebi, assim, que você ficava um pouco... assim, para ler a Bíblia, né? Você não tinha um estímulo para ler a Bíblia. Então, aí eu falei, olha, eu preciso comprar uma Bíblia nova pro Abner, uma Bíblia de fácil leitura, né? Então, aí nós fomos na livraria, e eu falei, olha, Abner, escolhe uma Bíblia aí, né? E aí a moça veio, né? E falou pra nós assim, olha, essa Bíblia era a Bíblia da galera, né? Uhum. Essa Bíblia aqui é muito Bíblia legal, tem, nossa, você vai curtir muito. Ela, nossa, tem muitas coisas legais aqui pra você. E aí compramos a Bíblia, né? Nós compramos a Bíblia porque assim, eu percebi que a Bíblia que você tava lendo não te estimulava. Você falou, mãe, eu leio, mas eu não tô entendendo. Então eu falei, não, pera aí, então, que você vai começar a entender. E aí, mas antes disso também, eu lembro que agora que nós paramos, né, por conta que vocês já têm essa leitura diária, contínua em casa, não precisa mais. Mas o que eu fazia? Toda segunda-feira eu pegava uma folha de sulfite, eu recortava com coração, eu fazia um quadradinho e eu colocava o versículo da semana. E aonde eu colava esse versículo? Eu ia colar onde? Na geladeira, porque era o lugar que vocês mais frequentavam, né? É nítido, a casa, né? Era na geladeira. É nítido, né, Claudinei? Então eu peguei e falei assim, nossa, meu Deus, eu preciso de uma estratégia. Então eu ia lá, eu fazia o papelzinho, eu comprei uns iminhas bem bonitinho, e teve um dia que vocês chegaram da escola e vocês... Nossa, o que é isso? Eu falei, é o versículo da semana da nossa casa. E eu quero que todos vocês comecem a meditar nesse versículo. E quero que vocês também vão na Bíblia e leiam também na Bíblia. Então, toda vez que vocês abriam a geladeira, vocês olhavam pro versículo. E eu lembro do primeiro versículo até o dia de hoje, que o pai falou, né, que nós sempre terminávamos, foi nesse contexto de pandemia, e o pai falou que a gente sempre terminava as orações, né, pai, chorando, emocionados, né? Eu lembro que o primeiro versículo foi um salmo que dizia, os que semeiam com lágrimas colherão com brados de alegria. Sim. E aí, olha como marca, né? Marca. Então, e toda semana a gente trocava, né? Os bilhetinhos lá da geladeira, vocês chegavam da escola, tinha outro versículo pra semana. Sim. E vocês se envolviam. Tinha que decorar. E vocês se envolviam com essa leitura. Até que foram chegando os dias que eu comecei a pedir pra vocês, viu? Vão lá na Bíblia, pega vocês um versículo e colhe vocês aqui na geladeira pra mim e pro pai.
né? Então a gente também fazia essa troca, que era uma maneira da gente trazer vocês para perto, né? E começou assim. Aí fomos lá, compramos a Bíblia e eu falei, como eu vou fazer o Abner ter esse prazer, descobrir que ler a Bíblia é algo maravilhoso, é algo fascinante. A Bíblia nos ensina tanto, é Deus falando conosco, aqui tá tudo o que precisamos. E aí foi aonde eu cheguei e falei, olha, lê pra mim, né? Traga pra mim todo dia um resumo. E você, mãe, mas o que é isso? Por quê? Eu falei, não, porque é muito bom, é maravilhoso, você vai aprender tanto. E aí você começou, né? E você começou a fazer suas anotações e trazer, e daí passou assim, dias, você já trouxe um esboço daquilo que você tinha lido para mim. Foi algo surreal. E eu não esqueço disso, que foi quase perto do Natal que você trouxe um esboço. E naquela semana, o seu pai ia pregar na igreja. E aí, mandaram o recado que era para ele trazer a palavra naquele dia, e você vai se lembrar disso. Você olhou para mim assim, antes de ir para a escola, e você falou assim, mãe, sabe qual que seria o meu presente de Natal? Porque você já estava vivendo tanto aquilo, a palavra de Deus estava impregnando tanto no seu coração, e à noite também, às sextas-feiras à noite, nós nos reuníamos com as Bíblias, cada um com a sua Bíblia, e a gente lia, né? A gente lia ali um salmo, a gente lia uma história, vocês amavam as histórias, e a gente lia. E nesse dia você chegou para mim, era numa quarta-feira de manhã, né? Você chegou e falou assim, mãe, sabe o que eu queria que seria o meu presente de Natal? E faltava poucos dias para o Natal. Você falou, eu queria tanto trazer uma mensagem na igreja, e eu quase caí da cadeira. Meu Deus. Quando você falou isso, você lembra? Eu lembro, eu pedi de Natal pra mim trazer uma mensagem na igreja. E você já tinha feito, assim, alguns, né? Estava lendo a palavra de Deus e já tinha alguns comentários sobre os versículos, mas um dia antes você veio com esboço. Foi. E eu assustei quando... Eu tinha uma pregação quando já. eu li aquilo, eu falei, Abner, eu até brinquei com você, da onde você copiou? Daí você falou, não, eu não copiei. Foi o meu entendimento, mãe. Né? E aí eu lembro que você saiu pra escola, o Valdemir pro trabalho, a Isa pra escola, e eu me lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei, né? Na presença de Deus, eu falei, Senhor, é um menino, né? Com 15 anos, e o que ele pede, Senhor, não é um jogo, o que ele tá pedindo não é um tênis, não é uma viagem, o que ele tá pedindo, Senhor, ele quer levar a tua palavra, o presente de Natal. Nossa, e eu rasguei o meu coração como mãe, levei isso diante de Deus. E era quarta-feira. E quando nós fomos pro culto à noite, um pastor chegou do nada. E nem era da nossa igreja, né? Ele era visitante. O pastor chegou e não sabia que você pregava. E você não pregava mesmo. Ele olhou e falou assim, Abner, eu tô sentindo de você ir na minha igreja na próxima semana trazer a palavra. E você tava com a sua palavra pronta. Nossa, pronta. Então, assim, dia, é estimular. Meu Deus. Né? É ser pais intencionais a todos os momentos. Né? É verdade. Quantas vezes na nossa mesa a gente trouxe histórias, né? Falando das histórias do rei Davi, né? Falando de Esther, de Josué, curiosidades, e às vezes a gente não sabia, a gente ia pesquisar. Pesquisa lá pra gente, Isabela, pesquisa pra gente, Abner. E vocês iam pesquisar, vi na outra sentada da mesa, vocês vinham, olha que legal. Sim. Então, é estimular, é ser pais intencionais. Amém. O tempo todo. Amém. E assim, pai, mãe, e eu creio que eu faço esse agradecimento, mas eu também incluo a Isa nisso, porque